o primeiro vídeo do canal. Eu me chamo Mariana, sou estudante de psicologia e hoje eu vim contar para vocês um pouquinho da minha experiência nos primeiros atendimentos, como que foi, porque eu sei que é uma dúvida muito frequente. Eu tive essa dúvida quando eu comecei o meu estágio, quando eu comecei a faculdade em si. Então, eu vou dividir com vocês um pouquinho das minhas 5 dicas. Uma coisa que acontece depois que a gente começa os atendimentos é que a gente sempre fica em dúvida do que fazer, como fazer, o que é essencial, o que não pode faltar. E analisando essas coisas, eu percebi que o primeiro passo que a gente tem que fazer é acalmar a nossa ansiedade. A ansiedade é a primeira coisa que aparece nos nossos primeiros atendimentos. A gente fica muito nervoso, inseguro e não sabe como que vai ser, não tem muita experiência. E o que conta na psicologia, nos atendimentos em si, é a experiência. Então, a minha primeira dica é: acalme-se. A ansiedade, ela surge e ela faz a gente perder muitas coisas que são fundamentais no primeiro atendimento, né? O que é muito comum é que as pessoas geralmente ligam pra gente, marcando atendimento, ou ligam no local que a gente trabalha. E se você for essa pessoa que faz esse atendimento, lembre-se sempre de anotar as coisas fundamentais: nome completo da pessoa, o telefone dela, e pede para a pessoa falar um pouco sobre a demanda, o que ela está procurando, o que ela espera desse atendimento, porque às vezes a pessoa vai, cria uma expectativa e acaba que no primeiro encontro pessoal que você tem com a pessoa, ela não é o tipo de público que você atende. Então, tenha isso em mente. Sempre pergunte para a pessoa as expectativas dela pelo telefone, sobre a terapia, o que ela está esperando desse atendimento, o que ela está buscando. Pergunta a idade da pessoa, é muito fundamental, porque às vezes você não atende aquele tipo de público. E essa é a primeira dica. A segunda dica que eu tenho é: logo no contato inicial com a pessoa, você não sabe o que fazer, não sabe se apertar a mão, não sabe se dar um abraço. A gente fica muito perdido nesse sentido. E uma dica que eu dou é: espere a pessoa dar o primeiro contato inicial. Espere para ver, porque nesse contato a gente tem a dimensão de como que a pessoa tá. A gente já vai saber lá a demanda dela, o que tá acontecendo. Então, se for uma pessoa que tá com depressão, sintomas depressivos, você não vai chegar abraçando ela e rindo e falando: oi, tudo bem? Não, as coisas não são assim. Às vezes as pessoas nem gostam disso. Então, espere esse primeiro contato inicial da pessoa no atendimento em si. Espere ela vir, às vezes ela vai dar um abraço, às vezes ela vai apertar a sua mão. Então, tenha empatia para perceber essa necessidade que a pessoa tem naquele momento, né? A terceira dica que eu dou é: conheça sobre a anamnese. Tenha conhecimento sobre o que é essa primeira entrevista inicial. A anamnese, ela serve para fazer o histórico da vida da pessoa, né? A gente anota as principais coisas que aconteceram ao longo da vida daquela pessoa. Se for uma criança, a gente pede para que a anamnese seja feita com os pais e logo você depois conversa com a criança. Se for um adolescente, ele já vai saber dar algumas respostas, mas a anamnese, ela precisa ser completa. Então, essas respostas que os adolescentes às vezes não têm, por exemplo, tem adolescente que não sabe como que foi a gravidez da mãe, porque os pais não conversam sobre isso. Então, pergunte aos pais sobre essas questões histórico-familiares e sobre o desenvolvimento da criança em si. A anamnese, ela é muito importante, a gente baseia muitas nossas hipóteses iniciais na anamnese em si. A gente faz a junção da anamnese com o que está sendo a demanda exposta, né, pelo paciente. Então, tenha conhecimento sobre anamnese. E às vezes a gente fica
com vergonha de anotar e ficar anotando e não prestando atenção no paciente, mas explica para ele, olha, eu vou anotar porque assim os meus atendimentos, eu gosto muito de prestar atenção em tudo que os clientes falam, então anote sempre e deixe ciente para o paciente por que você está fazendo essa anotação. Não é motivo de vergonha, a anotação auxilia muito a gente na hora de construir as nossas hipóteses diagnósticas e dependendo da abordagem também que a gente segue, essas anotações nos auxiliam muito. A quarta dica é preste atenção no que o paciente fala. Mais importante do que anotar e seguir a anamnese, seguir aquele roteirinho de perguntas que a gente tem, que auxilia muito a gente, preste atenção no que o paciente está falando. Por quê? Porque às vezes a anamnese ela pode dar um norte para o paciente do que ele pode falar, do que a gente está tentando estabelecer o rapport ali naquele momento, né? Então, prestar atenção nas respostas do paciente é o que é mais rico nesse contato inicial. Como eu disse lá no começo, a ansiedade ela vem e deixa a gente muito fora desse momento presente. A gente fica ansioso e com aquela expectativa, com aquela euforia e acaba tomando conta da gente aquela sensação, aquela insegurança. O que a gente pode fazer para prestar atenção no que o paciente está dizendo é fazer as perguntas e esperar que ele traga aquilo que tá dentro dele, externalize aquelas sensações, porque às vezes no primeiro atendimento mesmo, uma pergunta sobre como foi a gravidez, como foi a infância daquela pessoa, a gente acaba trazendo as demandas que estão internalizadas na pessoa. E essas demandas, elas são importantíssimas. Então, no nosso primeiro atendimento, às vezes a gente fica assim, ai meu Deus, será que eu devo falar alguma coisa? Ai, será que eu tenho que dar uma resposta para ela aqui agora? E não. A gente tem que prestar atenção nessas demandas e no próximo atendimento a gente trazer questões relacionadas àquilo que o paciente falou, relacionadas às angústias dele. E isso é muito importante. Então, além de anotar, preste atenção nessas respostas. Por mais que a ansiedade esteja ali, a gente esteja eufórico, a gente precisa focar muito e olhar para aquilo que o paciente está querendo dizer com um olhar de cuidado e com uma escuta ativa muito grande. E por último, e não menos importante, a quinta dica é: tenha confiança no que você se propôs a fazer. A gente passa 5 anos estudando sobre a psicologia, estudando atendimento, entre estágios e abordagens e facilidades que a gente vai adquirindo ao longo da vida acadêmica. E essas facilidades, quando a gente está lá na faculdade, é diferente de quando a gente está sozinho ali, comandando a nossa clínica ou fazendo atendimento na rede pública. Então, desenvolver a nossa autoconfiança, acreditar que a gente consegue de fato fazer aquilo que a gente se propôs a fazer, é um passo muito importante. Por mais que ele tenha sido citado por último aqui, eu acredito que esse seja o pilar de tudo. Confiar no que você se propôs a passar para aquele paciente, a trabalhar com aquele paciente. A gente estuda justamente para isso e a autoconfiança, ela é um suporte muito grande nos nossos atendimentos, porque quando a gente desenvolve essa autoconfiança, logo a ansiedade ela vai diminuindo, a gente vai acreditando mais que a gente dá conta daquilo, que a gente estudou para aquilo. E uma coisa que é muito importante, não deixe de estudar, não deixe de atualizar seus conhecimentos, porque isso tudo desenvolve a nossa autoconfiança. Uma coisa que aparece muito no início dos nossos atendimentos é as pessoas, elas buscam por pessoas experientes, né? A gente vai
em tudo que a gente faz. A gente busca por pessoas que estão trabalhando muito tempo na área, que tem uma gama de experiência muito grande, e não tem como a gente ter uma gama de experiência enorme logo depois que a gente sai da faculdade e começa os atendimentos, né? E uma coisa que aconteceu comigo e que eu já escutei outras amigas relatando que acontece muito é essa descredibilização, né? A gente, a gente espera que o paciente confie na gente, desenvolva aquela transferência de confiança, porém, o paciente, ele vai olhar para nossa cara, já aconteceu isso comigo, olhar para minha cara e falar assim, ué, você tem 21 anos e tá atendendo como psicólogo, você não sabe cuidar dos meus problemas, não. Você não vai ter soluções para aquilo que eu busco, não. Eu tenho muito mais experiência que você e, de fato, a pessoa pode ter mais experiência que a gente, só que a gente estudou para aquilo. A gente estabeleceu uma base para trabalhar essas questões com o paciente. Então, confie em você. Confie que você vai dar conta, que a sua experiência é desenvolvida ao longo da sua carreira profissional, porém, você precisa começar. Então, não dá para viver com medo de atender, ou todo mundo que tem experiência um dia não teve. A gente tem que pensar nisso. Pessoas começaram sem experiência e hoje em dia se tornaram excelentes profissionais. E o que faz um profissional capacitado além da experiência são os estudos. Por isso que eu disse, para desenvolver a autoconfiança, a gente tem que saber daquilo que a gente está fazendo. E para saber, a gente precisa conhecer. Conhecer através do quê? Dos estudos. Então, é isso. Obrigada por estar assistindo esse vídeo. Eu espero que vocês gostem e que a gente volte em breve. Um beijo e até mais!